Como estudar filosofia? Essa palavra estudo, ela se tornou talvez pejorativa na nossa cultura. A maior parte de nós teve uma educação marcada pela instrumentalização da nossa inteligência para a comprovação em um teste que nos dá acesso a um degrau superior de ensino e que, por sua vez, dá acesso a uma profissão. E a profissão é pensada como uma forma de remuneração. Por isso, quando eu falo estudo, talvez vocês pensem logo em vestibular, em prova, em matérias, em disciplinas, em ementa, em bibliografia, o que cai na prova, né? Muitos alunos meus, simplesmente, ao invés de se interessarem pelo que eu estou dizendo, estão preocupados em como fazer a prova. E fazer ou não a prova é a última coisa que eles deveriam pensar. Porque eles não estão preocupados com o ato de conhecer. Com o ato de conhecer que exige um processo, como de digestão. Ora, por que nós comemos? Porque o nosso corpo demanda macronutrientes para perpetuar as suas funções orgânicas e vitais. E por isso nós nos sentamos 3 vezes ao dia, pelo menos, para comer. E pensamos no que comemos, no que nos alimenta, do que nos nutre. A mesma coisa se dá com a nossa inteligência. E por isso Cícero falou da cultura como alimento da alma, usando a imagem da agricultura. Ou seja, nós alimentamos a nossa inteligência não com alimento material, mas com alimento verbal, com logoi, com palavras, com pensamentos, com argumentos, com teses, com hipóteses, com dialética de hipóteses contraditórias entre si que precisam ser resolvidas. Então, estudar filosofia, no fundo, é pensar, mas pensar de modo metódico, de modo ordenado. Acabamos de lançar na editora Logos o famosíssimo discurso do método de Descartes, o pai da filosofia moderna, né? Penso, logo existo, e toda a problemática da garantia de um conhecimento seguro a partir do método empregado na sua elaboração. Então a filosofia, ela se preocupa com o próprio pensamento que toca a realidade. Ela se preocupa com a linguagem. A gente pode lembrar também de outra forma clássica de interpretar a linguagem pelo trivium, em que há uma preocupação com a estrutura do pensamento, que é a lógica, com a estrutura da língua, que é a gramática, e com a estrutura da comunicação, que é a retórica ou a dialética. Então, eu preciso constantemente me policiar para saber se as palavras que eu estou pronunciando se articulam entre si. O nome disso é sintaxe. Eu preciso pensar também no sentido que cada uma delas comporta, é a semântica. Eu preciso saber se vocês estão suficientemente entendendo o que eu estou dizendo, se aquilo que está no meu pensamento chega ao pensamento de vocês pelo veículo verbal da linguagem que nos comunica, que nos une. Então a filosofia, quando a gente fala de estudar a filosofia, a gente fala de pensar de modo ordenado. A melhor maneira de estudar a filosofia é lendo os filósofos. O Etienne Gilson tem uma frase famosa, um grande historiador da filosofia medieval e filósofo, que é o seguinte: os professores de filosofia estudam os filósofos e os filósofos estudam a realidade. Então, quando eu digo estudar os filósofos, não é querer saber simplesmente o que Descartes, o que David Hume, o que Maquiavel, ou que Santo Tomás de Aquino, ou Santo Agostinho, ou Kant, Hegel, ou Marx, ou Nietzsche, ou Schopenhauer, ou Wittgenstein disseram, mas verificar se faz sentido para nós diante da realidade, não um sentido meramente subjetivo do que eu acho, do que eu penso, do que eu gosto, porque filosofia não é uma questão de gosto, é uma questão de verdade. Tudo bem que a filosofia existencialista ou as filosofias da existência consideram que a verdade tem sede no ser humano, no Dasein, no ser subjetivo, e que, portanto, ele é, de algum modo, o fautor ou o autor da verdade. Não vem ao caso essa problemática agora. O fato é que ela precisa ter um compromisso com a verdade.
E a verdade já foi buscada, farejada, identificada e descrita por vários filósofos que, merecida ou imerecidamente, ficaram na nossa tradição. E, por isso, a filosofia é um diálogo com a tradição filosófica. Não é possível eu começar a fazer filosofia, e essa palavra também é enganosa, porque ninguém faz filosofia, ou filosofa, ou escreve sobre filosofia, ou ensina filosofia, ou pensa filosoficamente, sem o diálogo pressuposto na própria língua e no sentido dos conceitos que nós empregamos. Ora platônicos, ora aristotélicos, ora kantianos, ora hegelianos, ora marxistas, ora tomistas, ora agostinianos. Então, quando eu falei a palavra alma, por exemplo, eu não sei muito bem o que vocês pensaram. Se vocês forem psicólogos, vocês pensaram talvez em Freud, em Lacan, em Jung, em Skinner, na psicologia moderna, talvez, que também não usava essa palavra alma no sentido mais carregado, filosoficamente, como Platão, ou muito menos como Santo Agostinho, para quem a alma era uma realidade espiritual criada por Deus. Então, cada palavra que nós usamos tem uma carga semântica que é constituída historicamente por aqueles que souberam penetrar nesse lençol freático da nossa cultura que irriga os sentidos e significados que nós usamos cotidianamente. E por isso eu quero apresentar para vocês duas formas, dois métodos, dois caminhos de fazer ou estudar a filosofia que podem ser interessantes para vocês sempre terem em mente quando forem estudar, amar, praticar o conhecimento sistemático, orgânico, total, abrangente, universal, que é a filosofia. E esses dois métodos, íncitos nessa introdução breve que eu já dei, são o analítico e o hermenêutico. O analítico é um método baseado no rigor dos conceitos. E ele é sincrônico, porque ele analisa os conceitos filosóficos de modo abstrato, abstraindo, por exemplo, o contexto biográfico, o contexto histórico, o contexto social do filósofo que os forjou. Ele se concentra, sobretudo, na dimensão lógica dos argumentos, com os seus termos, com as suas proposições e com os seus silogismos. Por exemplo, digamos que eu queira estudar o amor. Praticamente todos os filósofos falaram do amor, como afeto fundamental, como paixão fundamental, como vontade fundamental ou desejo fundamental de toda pessoa. Mas esses conceitos são muito diferentes entre si. Digamos que eu abstraia completamente a pederastia grega e a pedagogia pederástica dos gregos e colha os 7 conceitos do banquete de Platão. E ao fazer isso, eu os abstraia num âmbito analítico e os compare com o conceito de Aristóteles, de amizade, por exemplo, que é uma forma de amor. E depois eu pegue os conceitos de amor na Bíblia, no Antigo Testamento, sobretudo no Novo Testamento, pelo qual Deus é amor. E depois pegue o conceito de Santo Agostinho de amor, ou de Boécio, na Consolação da Filosofia, que é uma grande obra da tradição clássica. E depois pegue as paixões do Adam Smith, ou as paixões que Descartes descreve. E depois fale do amor em Spinoza, ou em Kant. E eu começo a pegar essas definições de amor e contrapô-las. E verificar qual delas é a certa, mas de modo analítico. Qual delas faz sentido. Qual delas se sustenta diante das outras e a partir dos pressupostos elencados. E eu posso até avaliar esses pressupostos, mas sempre ligado à dimensão lógico-conceitual. Essa forma analítica é muito importante, porque ela nos dá rigor lógico no pensamento. A linguagem se torna precisa, como uma espada afiada que corta e que discerne e que divide o joio do trigo. Vou dar um exemplo muito básico de um filósofo chamado C.S. Lewis, que também foi um apologeta convertido, que escreveu um livro chamado Quatro Amores, Os Quatro Amores, um livro simples.
em que ele tem um exercício filosófico de conceituar o amor em 4 âmbitos superpostos, que não se confundem, mas que têm fronteiras. O amor afeição, o amor amizade, o amor erótico e o amor caridade. Ora, quando ele consegue discernir essas quatro dimensões do amor, ele o faz de modo analítico. Porque ele fala de Platão, Aristóteles, ou da Bíblia, ou dos românticos, ou dos modernos. Ele era também professor de literatura medieval, e ele pode falar dos medievais, dos antigos, dos modernos, dos contemporâneos, como se eles estivessem ao mesmo tempo debatendo as mesmas coisas, que é, nesse caso, um afeto universal, uma realidade universal, que é a realidade do amor, não há quem não ame. Santo Agostinho, por exemplo, nesta obra extraordinária que nós já lançamos aqui na editora Logos, fala exatamente do amor como motor gravitacional. O meu amor é o meu peso, sou levado a ele aonde quer que ele me leve. O meu amor é a minha gravidade. Ele diz, eu amava ser amado, né? Eu amava o teu amor, eu amo o teu amor, Senhor. Então vejam quanto amor é um termo. Dante também, que é um grande poeta, fala do amor na Divina Comédia, sobretudo no Purgatório, como sendo a fonte tanto da salvação quanto da perdição. Se o amor tiver elevado para cima a Deus e subordinar os amores da terra ao amor supremo de Deus, ele eleva. Mas se ele tiver enrustido sobre si mesmo, em si mesmado, ele pode nos rebaixar a um nível, inclusive, animalesco e infernal. Portanto, a dimensão analítica, ela ganha em rigor lógico e ela ganha em estruturação silogística do argumento. Vou repetir o argumento básico do C.S. Lewis, pode ser objeto de um próximo vídeo, me digam se vocês querem aqui nos comentários, já curtam por favor e compartilhem este vídeo se estão achando interessante e verifiquem a sua inscrição no canal, porque isso é importante para nós. E para nós aumentarmos essa grande comunidade já de milhares de pessoas dedicadas à filosofia, no clube de filosofia da editora Logos. O amor é um termo analógico. É um termo que não é unívoco. Não tem um único sentido. Eu posso falar que eu amo sorvete, eu posso falar que eu amo estudar, eu posso falar que eu amo Deus, eu posso falar que eu amo minha esposa, eu posso falar que eu amo os meus filhos. E em cada um desses sentidos, amor foi empregado de modo diferente. Logo, ele não é unívoco, como um número. O número 2 é unívoco, só significa 2 unidades. Não tem muito o que debater a respeito disso. 2 é 2. Agora, quando o conceito não é unívoco, ele pode ser equívoco. Ele pode se abrir a infinitas interpretações. E isso castra a filosofia, porque isso gera um relativismo. Ora, um conceito analógico é aquele que consegue estabelecer uma hierarquia entre os sentidos e o que eles têm em comum. O sentido do amor-afeição, do amor-amizade, do amor erótico e do amor-caridade é um desejo de união. É um desejo de compartilhamento, é um desejo de aprofundamento e de expansão da personalidade por outra pessoa. A afeição de um colega, de um vizinho, o amor de amizade com pessoas específicas que nos são importantes demais e que nos revelam quem nós somos e de quem nós queremos todo bem. O amor erótico que passa pelo corpo, pela atração física, pela sensualidade afrodisíaca, e o amor-caridade, que entrega a própria vida pela pessoa amada, como ensinou Jesus Cristo. Ora, isso é uma análise. Porque uma vez que uma mãe dá a vida pelo filho, ela experimenta o amor-caridade. Uma vez que um vizinho segura o elevador para o outro, ele experimenta o amor-afeição. Uma vez que me apaixonei pela minha esposa e quis viver com ela, isso revela um amor erótico. Uma vez que eu faço amizade com uma pessoa que gosta das mesmas coisas que eu e repudia as mesmas coisas que eu, como reza a antiga definição atribuída a Santo Tomás de amizade, de querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas, nós temos um bem comum, como a filosofia, e eu posso ter amigos filosóficos. O que é a grande comunidade do Clube de Filosofia Logos, se não amigos
intelectuais que compartilham entre si o desejo de conhecer e conhecer mais e melhor a filosofia, o mundo ao nosso redor, as formas de conhecimento, as formas de expressão da realidade. E por isso trocam livros, trocam experiências, compartilham os vídeos, compartilham os links, compartilham os textos. Então a gente consegue ter um conceito analítico e analógico, nesse caso, que é apenas um exemplo. A outra forma de estudar ou praticar a filosofia é o que a gente pode chamar de hermenêutica. Eu já usei nesses vídeos muitas vezes a palavra tradução. É uma palavra importante, importantíssima para a filosofia. Aliás, a nossa editora é voltada à tradução dos textos clássicos e por isso tanto valorizamos os nossos tradutores, tão esmerados em encontrar no vernáculo uma versão proporcional à língua original. Ora, a hermenêutica é a ciência da tradução e da comunicação e da interpretação. É uma forma de fazer filosofia que um filósofo contemporâneo chamado Gadamer, que foi aluno de Heidegger, desenvolveu num tratado muito importante chamado Verdade e Método, em que ele percebeu que sempre nós interpretamos o mundo a partir de um horizonte de pré-compreensão e entramos com o mundo numa relação de diálogo a partir da linguagem. Quando você interpreta as leis, quando você interpreta uma bula de remédio, quando você interpreta o manual de instrução de um carro, o próprio ChatGPT, a inteligência artificial, é toda marcada pela interpretação das palavras que ele consegue fazer, que nós lhe damos, e vice-versa. Nós interpretamos as palavras dele e lhe pedimos mais explicações, eventualmente, ou ele oferece mais explicações, mas o mesmo se dá em qualquer diálogo. Por isso é um chat, é um diálogo. A hermenêutica, então, toma consciência de que o processo cognitivo e o processo comunicacional do mundo é um processo de interpretação. E que essa linguagem é sempre uma linguagem histórica, porque ela está marcada pelas vicissitudes do seu tempo. E o modo de fazer filosofia hermenêutica é sempre diacrônico, porque é histórico, porque considera dois tempos, não abstrai o tempo histórico. E é sempre dialético, é dialógico. E por isso que o Gadamer era um platônico, ou um platonista, melhor dizendo. Porque ele tinha em Platão o grande modelo da sua filosofia junto com outro grande filósofo dialético, que é o Hegel. Né? O Gadamer bebeu em Platão, sobretudo, Hegel e Heidegger. E também Husserl e a tradição fenomenológica, da qual provém, inclusive, o Heidegger. Então, eu queria, nesse momento, não onerar os argumentos com o nome dos filósofos ou com conceitos técnicos, porque esse vídeo é voltado para o grande público. Eu quero apenas atraí-los e convidá-los ao banquete da filosofia. Mais cedo ou mais tarde, o Gadamer, o Heidegger, o Hegel, o Husserl aparecerão na nossa coleção. Por hora você já tem tantos grandes filósofos a serem lidos, né? Neste mês de dezembro nós lançamos o Leibniz, né? Então fica a expectativa de qual obra do Leibniz será. É um grande filósofo, um grande metafísico moderno. Portanto, quando a gente precisa da contextualização do texto, e quando a gente pensa no pretexto dele, lembrando de uma articulação de Paul Ricoeur, que é um filósofo hermenêutico, de que todo texto tem um pretexto e um contexto. Quando a gente pensa nessa dimensão que circunda o círculo da compreensão, né, o círculo da linguagem, a gente está numa dimensão hermenêutica. Hermenêutica vem da palavra Hermes, que é um deus grego, que é o deus mensageiro, como o anjo na tradição cristã, que leva a mensagem dos homens a Deus, ou aos deuses, no caso da tradição politeísta grega. Então Hermes precisa entender o que Deus disse e traduzi-lo para os homens, e vice-versa. Precisa entender o que os homens dizem. Ele é como se fosse um tradutor simultâneo, digamos assim. E quem conhece um pouco de línguas estrangeiras ou de línguas clássicas sabe o quanto a linguagem é difícil de ser convertida em outro idioma.
Portanto, a abordagem hermenêutica sempre relaciona os autores entre si, as correntes entre si, numa linha de influência e ruptura, pensando a tradição filosófica como uma herança contínua que perpetua-se, mas também muda, com convergências e divergências. Por exemplo, quando Nietzsche interpreta a história da filosofia ocidental, ele a interpreta como sendo a história do platonismo. E é muito comum se considerar, como Whitehead no século XX, a história da filosofia como as notas de rodapé ao texto de Platão. Só que o Nietzsche se insurge contra isso, porque ele é antiplatônico, e antimetafísico, e anticristão. Se até o cristianismo era um platonismo da massa, ou da plebe, ou do povo, ele quer ser o anticristo, ele quer um novo Sócrates, um novo Cristo, que é o Zaratustra, o seu grande alter ego. Né? Ele quer a filosofia da época trágica dos gregos. Ele prefere Heráclito a Sócrates, que é um sofista decadente, segundo ele, que acabou com a tragédia, porque encontrou a luz de Apolo para iluminar todos os rincões da alma. E Nietzsche inaugura uma tradição que depois vai desencadear no inconsciente de Freud, por exemplo, que vai negar a filosofia como tal. Então, essa dimensão hermenêutica trabalha com épocas, com crises epocais e com situações históricas que influenciam na configuração dos conceitos, como as invenções tecnológicas, como as guerras, as descobertas científicas, as mudanças na forma de vida. Quem nunca estudou o iluminismo e a filosofia moderna marcada pelas revoluções burguesas e preocupada com as condições sociais, ou com a chamada questão social que mobiliza toda a filosofia de Marx, por exemplo, que denuncia como idealista e burguesa as filosofias que não estão engajadas na transformação do mundo, não é? As suas teses sobre Feuerbach, por exemplo, ele fala, os filósofos até agora se preocuparam em conhecer o mundo, mas o importante é transformá-lo. E aí a gente pode entender qual é essa perspectiva gnóstica de querer não conhecer, mas transformar o mundo a partir de uma luz, de um conhecimento, seja científico, seja místico. O ideal é articular essas duas abordagens, alternando conceituações lógicas com considerações históricas e contextuais. Nós nunca podemos ter um único conceito de nada. Nós temos que fazer uma dialética. E esses conceitos se encontram na história da filosofia, a qual eles transcendem. No entanto, nós também podemos ver o ambiente, o ecossistema, o meio ambiente no qual eles surgiram. Por quê? Esses métodos não são estanques, eles não são excludentes, mas eles são fronteiriços e interligados. Na verdade, um pressupõe e complementa o outro. Eu diria que a filosofia é intrinsecamente lógica, portanto analítica, mas também intrinsecamente dialética e, portanto, hermenêutica. Não se pode analisar conceitos fundamentais como verdade, virtude, felicidade, justiça, ser, ciência, verdade, para citar alguns dos principais conceitos filosóficos, sem recorrer à leitura de Platão e Aristóteles, por exemplo, ou de Tomás de Aquino e Guilherme de Ockham, ou de Descartes e Leibniz, ou Hume, ou Kant. E quando a gente entra nesse debate, a gente já está também debatendo com a história da filosofia, com os seus contextos, mas sem que esses contextos afoguem o sentido objetivo e analítico dos seus termos e conceitos. Muito obrigado, não se esqueça de compartilhar o vídeo, curti-lo, comentá-lo e de se inscrever no canal ativando as notificações. Até um próximo vídeo.